Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos vídeos relacionados à ferramenta Blender. Em especial, nós vamos tratar um pouco sobre a renderização, pessoal. Nós vamos ver como renderizar um objeto e do que se trata. E também vamos começar a falar sobre a modelagem poligonal. Tá? Então, antes de nós começarmos, pessoal, eu quero mostrar um site desenvolvido por um aluno meu, que fala sobre filmes e séries. Então, olhem o link aqui em cima, pessoal, acessem o site, curtam, comentem e compartilhem aqui, deem uma olhada nas notícias e vejam se elas agradam vocês. Então, agora que eu já falei um pouquinho sobre o Movieaholic, esse site sobre filmes aqui, pessoal, vamos voltar para o que nos interessa, que é a ferramenta Blender. Então, olha lá. Nos vídeos passados, pessoal, nós vimos que é possível inserir vários objetos na nossa tela. De que maneira? Eu posso vir aqui na abinha Create, ó, tá? E selecionar um objeto e colocar aqui no nosso 3D View, na nossa janela 3D View, esse objeto em qualquer lugar do nosso plano, tá? Ou posso inserir esses objetos clicando aqui do lado. No caso, ele já foi inserido, né? Ó, está embaixo, está dentro do cubo. Se eu clicar aqui na setinha para empurrar para o lado aqui, ó, fazendo o que? A translação do nosso cone, vocês vão ver ele aqui, tá? E também nós vimos que é possível inserir esses objetos segurando a tecla Shift A e selecionando o objeto. Eles vão aparecer também, ó, no meio. Só que o nosso objetivo hoje, pessoal, não é essa questão de inserir elementos, e sim começar a editar esses elementos que estão em cena. Em especial, nós vamos tratar o que? Da modelagem, que esse é o objetivo. Então, essa questão da modelagem poligonal, pessoal, deixa eu filtrar aqui, ó, novo. O que isso significa? Que geralmente é inserido um ou mais elementos básicos na nossa cena e a partir desse elemento você vai modelando ele. Você vai mudando a forma desse objeto até criar o objeto do seu interesse. Então, o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, ó, de uma maneira bem simples. Já vou avisando para vocês que tem outras formas mais fáceis de fazer isso. Talvez até, se der tempo, eu mostro para vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse cubo e vamos transformá-lo em uma cadeira, pessoal. Essa é a ideia. Vendo que essa questão que vocês viram no vídeo, na abertura, do Extrude. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Ó? Eu vou alterar no meu 3D View o modo que eu vou trabalhar com a minha cena. Então, ao invés de trabalhar no modo objeto, pessoal, eu vou vir aqui embaixo, na barra, no menuzinho, e vou selecionar, ó, o Edit Mode. Com isso, eu vou editar o objeto que eu selecionar. Tá? Então, se eu clicar o Tab, ó, é a mesma coisa que nós fizemos ao selecionar aqui. O Tab é um atalho. Ó. Ele altera entre o Edit Mode e o Object Mode. Então, aqui no Edit Mode, pessoal, eu vou desselecionar o objeto, apertando a tecla A. Ó. Tecla A é um atalho para remover a seleção do objeto. E antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês um detalhe. Aqui embaixo no menu, ó, eu tenho, obviamente, nós estamos no modo de edição. Eu tenho três opções aqui. Ó. O que são essas três opções? Elas indicam o que eu vou trabalhar no meu objeto. Então, todo objeto, pessoal, ele é formado por vértices, arestas e faces. Faces, vértices e arestas. Qual é a ideia, pessoal? Olha lá. Vértice são esses pontinhos aqui, ó, que eu tenho no objeto. Arestas, pessoal, o que é? São os riscos que interligam
os vértices. Então, se eu pensar aqui no meu cubo, ó, se eu selecionar esse elemento, ó, o primeiro, ó, o vertex, os vértices, eu posso clicar no meu objeto, ó, e selecionar qualquer vértice dele com o botão direito do mouse. Se eu clicar aqui, ó, eu posso selecionar qualquer aresta do meu objeto. Então, para eu criar uma aresta, pessoal, no mínimo eu preciso ter 2 vértices. E a face, para eu criar uma face do meu objeto, eu tenho que ter no mínimo, pessoal, 3 vértices, tá? Para que seja possível criar uma face. Então, a face, olha lá, dos objetos. Então, todo objeto, pessoal, no Blender, ele é formado por vértices, arestas e faces. Vamos pensar deste modo. Então, aqui, toda vez que eu for querer editar um objeto, ó, fazer a modelagem nele, eu vou ter que trabalhar com base nesses 3 elementos, nos vértices, nas faces e nas arestas. Então, no caso da minha cadeira, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar o objeto A, só para nós revermos algumas coisas. Ó. Se eu vier em Tools, eu tenho rotação, escala e translação. Então, se eu quiser alterar a escala, pessoal, por exemplo, S, Z, olha lá o que vai acontecer. Eu estou diminuindo a escala do objeto. Ó. Então, não é para ser uma cadeira. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu quadrado, ó, pessoal, e fiz o quê? E deixei ele um pouco mais fino, que vai ser o assento da cadeira. Tá? Outra coisa que nós vamos ver aqui, ó, pessoal, é o quê? É como criar, ou melhor, como criar outros elementos nesse nosso objeto. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é o extrude. O que esse extrude significa, pessoal? Ele serve para prolongar o objeto. É como se ele fizesse uma cópia do que você selecionou. Então, se eu selecionasse todo esse objeto aqui, ele iria criar uma cópia dele. Então, por exemplo, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar aqui, ó, a face. E vou clicar em qual face? Essa face aqui, ó. Um detalhe importante, que eu acabei não falando para vocês, eu acho, é Limit Selection to Visible. Dependendo se você clicar aqui ou não, ó, quando está limitado a visão, se eu selecionar essa face, olha lá, vou rotacionar aqui o meu objeto, ele selecionou apenas a face de cima. Então, ó, vou tirar a seleção. Se eu remover isso aqui, ó, vocês vão perceber que vocês conseguem enxergar a parte do fundo também. Então, se eu selecionar em cima, ele pode também selecionar a parte de baixo, pessoal. Ó. Tudo dependendo do quê? Do lugar que você clicar, tá? Então, no caso, cada face, como eu deixei selecionado as faces aqui, ó, vocês vão perceber que tem esses pontinhos. Então, se eu clicar no pontinho, é como se eu estivesse selecionando essa face que o ponto representa. Então, aqui eu vou deixar, para não conseguir visualizar o objeto, para que ele não fique como se estivesse dentro de um raio-x. E aqui eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou selecionar essa face aqui e vou apertar o E. O E é a mesma coisa que o extrude. Então, quando eu dou um extrude, pessoal, olha lá. É como se eu estivesse prolongando essa face. Então, ele acaba recriando para mim, ó, o quê? Todos esses outros conjuntos. Porque, como eu prolonguei essa face, se ela vai vir para frente, ó, obviamente eu vou ter que criar uma face em cima, criar uma face do lado e embaixo. E a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, esse tipo de extrude, pessoal, nós chamamos de extrude region, que é esse daqui, ó, se vocês olharem. Então, o atalho E, ele é um extrude region. O que ele faz? Ele expande, vamos dizer assim, o que você selecionou de uma maneira geral. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó?
Para eu explicar tudo isso para vocês, vai acabar nem saindo essa cadeira, né? Mas depois a gente acaba implementando a cadeira novamente. Por exemplo, eu vou selecionar essa face, segurar o Shift e selecionar a outra face. E vou apertar o E para fazer um Extrude Region. Olha lá, vou ampliar aqui. Reparem a seguinte coisa agora. Eu vou selecionar esta face aqui e vou alterar a posição da face. Olha lá, eu vou alterar ela no eixo Z. Olha o que vai acontecer. Como eu dei um extrude, pessoal, por região, selecionando essas duas faces, então todos esses pontos eles estão interligados. Olha lá, o que aconteceu com o meu objeto? Ó. Eu subi essa face no eixo Z, só que como eles estão interligados aqui, ó, ele acabou distorcendo também esse lado. Se eu fizer a mesma coisa do outro lado, pessoal, olha ali, selecionar as duas faces, vou dar um Extrude Region, olha lá, posso até clicar aqui, pronto, fiz isso daí. Se eu fizer a mesma coisa de novo, ó, selecionar apenas essa face e movimentá-la no eixo Z, ó, fazer uma translação no eixo Z da face, o que aconteceu? Como eles estão vinculados aqui, ó, acabou alterando a posição desses elementos, né? Dessa face, desses vértices, dessas arestas. Ó. Se eu rotacionar o objeto, vocês vão reparar isso daqui. Ó. Muito bem. Só que agora o que eu vou fazer? Reparem só. Eu vou selecionar esta face e esta face aqui. E eu vou, ao invés de utilizar um Extrude Region, pessoal, eu vou utilizar um Extrude Individual. Olha lá. Cliquei e fiz um Extrude, expandindo ele aqui nessa posição. E agora reparem só, olha que interessante. Vou selecionar apenas essa face aqui, ó, e vou alterar a coordenada Z dela. O que aconteceu? As outras faces, ó, se mantiveram na mesma posição. Então aqui, ó, vou modificar os eixos dela, ó. Cliquei no errado. Olha lá. No eixo Y. O que aconteceu? Como eu usei um extrude individual, pessoal, ele criou para mim outra face lateral aqui, ó, que tornou essa face, fazendo com que essa face aqui não fique interligada com essa. Então, esse vértice aqui é diferente desse. Nesse caso aqui, que nós fizemos desse lado, o que aconteceu? É como se eu tivesse apenas um vértice. Quando eu fiz um extrude individual, pessoal, ele criou dois vértices. Fazendo o quê? Dois vértices, duas arestas e dois vértices aqui, para individualizar cada extrude. Então, olha lá, espero que vocês tenham visto qual que é a diferença entre um extrude individual e um por região. Geralmente, toda vez que nós fazemos um extrude, pessoal, ele é por região. Então, essa é a ideia aí. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Ó. Além disso, pessoal, além de poder fazer esses extrudes, né, para alterar o meu objeto, modificá-lo, o que eu posso fazer? Eu posso renderizar esse meu objeto. Como renderizar? Olha lá. Em alguns casos, na hora que você vai utilizar o Blender, por exemplo, no caso de jogos, algumas pessoas preferem fazer a modelagem, por exemplo, de um personagem, e ao invés de criar um jogo 3D, criar um jogo 2D. Então ele cria a modelagem, cria a animação e faz o quê? Renderiza essa animação tirando várias fotos, vamos dizer assim, deste objeto em movimento. Então, se vocês olharem aqui do lado, ó, pessoal, neste menu, eu tenho, no nosso menu de propriedades, ó, nossa janelinha de propriedades, eu tenho o quê? Eu tenho a parte de renderização, que é essa câmera aqui, ó. Então, se vocês olharem, o que eu posso fazer? Eu posso renderizar
esta cena. Só que para eu conseguir renderizar a cena, pessoal, obviamente, eu preciso ter pelo menos aqui na cena, ó, uma câmera. Então, olha lá, na nossa cena, nós temos uma câmera. Então, vou sair do modo de edição, ó, só para vocês visualizarem. E para eu poder selecionar a câmera perfeitamente aqui. Ó. Então, olha lá, porque eu estava editando o objeto que eu havia selecionado. Então, olha lá, a minha câmera. Então, se eu clicar aqui no botão Render, pessoal, olha o que vai acontecer. Vocês vão ter uma visão da câmera. Então, se eu renderizar esse meu objeto com base na minha câmera, ele vai criar essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. E aqui embaixo, pessoal, ó, eu tenho algumas características. Ó, por exemplo, tamanho da imagem. Ó. Outra coisa, um diretório temporário da minha imagem, o formato que eu vou salvar essa minha imagem, tá? Então, tudo isso. Outra maneira de renderizar essa imagem, um detalhe, para sair dessa tela de renderização, pessoal, basta apenas apertar a tecla ESC. É apertar a tecla F12. Ele já vai fazer isso para você. Então, renderizando a imagem, se você deseja salvar essa imagem, pessoal, basta vir aqui em File, olha lá, Save. Ah, não, perdão, aqui eu estou salvando o documento, né? Ó, olha lá, untitled.blender. Então, nós vamos salvar o que? A renderização. Então, espera aí, olha lá, Render Image, F2, ele vai criar a renderização da minha imagem, que foi do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Então, mostrei por aqui e mostrei pelo atalho aqui, ó, que ele permite renderizar a imagem novamente. Tá ok? Deixa eu ver só um negocinho. Fui ver quanto tempo faltava, pessoal. Então, aqui, ó, para eu salvar essa imagem, eu posso apertar a tecla F3, tá? Apertando a tecla F3, pessoal, ele vai abrir o menu para vocês salvarem a imagem. Então, basta aqui você escolher o lugar que você quer salvar essa imagem e salvar a imagem renderizada, né? Então, aqui eu vou cancelar, não quero salvar a imagem, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, vamos supor que vocês não gostaram desta imagem. Então, eu posso fazer o quê? Vou dar um ESC, eu posso alterar a visualização da minha câmera. Se eu quero renderizar a imagem de um ponto diferente, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso apertar o botão 0, que é a visão da câmera, ó, e por meio das transformações que nós já vimos, eu posso posicionar a câmera em algum lugar diferente. Ó. Por exemplo, eu nem preciso desta visão para fazer isso, tá ok, pessoal? Eu coloquei nessa visão porque fica mais fácil para vocês trabalharem. Então, por exemplo, posso apertar o Z, X, olha lá, e movimentar a minha câmera no meu eixo X. Z, G, Z, olha lá, movimento a minha câmera no meu eixo Z. Então, deixa eu posicionar ela aqui de um jeito que melhor me agrade. Pronto. Então, posicionando, vocês podem fazer o quê? Vocês podem também, novamente, renderizar a imagem que vocês escolheram. Tá ok? Uma outra maneira de salvar a imagem renderizada, pessoal, ao invés de apertar o F3, é só vocês virem aqui, ó. Cadê? Em Image, Save as Image, ó. Que é a mesma coisa. O F3 está aqui, ó. Save, salvar como imagem. Ele vai salvar a imagem renderizada. Então, nosso tempo já se estendeu demais, pessoal. Não vai dar para nós montarmos uma cadeira. Então, vou deixar para o próximo vídeo. Nós vamos fazer alguns exercícios usando o Extrude. Então, o que é interessante vocês fazerem aí agora? Ó? Peguem, pessoal, criem um novo arquivo. Olha lá. E utilizem o Extrude. Vejam as possibilidades que podem ser criadas utilizando o Extrude
nos objetos. Lembrando que é interessante fazer isso no modo de edição. Então, olha lá, só para vocês verem, ó, se eu apertar o E aqui, com o objeto inteiro selecionado, ele vai me criar, ele vai duplicar tudo que foi selecionado, tá ok? Só que detalhe, esse outro quadrado, pessoal, pertence ao mesmo objeto, ao meu cubo inicial. Ó. Se eu sair do modo de edição, só para vocês repararem, ó, é um cubo apenas. Se eu clicar aqui, ó, ou melhor, um objeto formado por dois cubos, ó, ele movimenta os dois cubos. Outra coisa, se eu clicar aqui, ó, se eu vier aqui na nossa janelinha de visão, ó, olha o nosso cubo aqui. Esse meu cubo é formado por um outro cubo que pertence a ele. Então, eu tenho um objeto que possui um cubo e dentro dele existe um outro cubo. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Quem gostou, dê um like, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.